sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amada, mortos, amigos. Dancemos todos até não mais saber se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amada, mortos, amigos. Dancemos todos até não mais saber se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Então, em nome da escola, eu quero dar boas-vindas a todos. Para quem não nos conhece, eu acho que não tem ninguém aqui, né? Fora a Yara, que não conhece bem a escola, né? Você também, né? Nós somos uma escola associativa, estamos abrigados por uma associação criada por nós, pais, professores, amigos. Essa associação também é ligada a um movimento maior, que é a Federação de Escolas Waldorf Brasil, que por sua vez é abrigada por uma sociedade mundial, que é a Sociedade Antropográfica. Então nós estamos assim, independentemente vinculados ideologicamente na grande asa da antroposofia, que é uma ciência espiritual que foi idealizada por Rudolf Steiner, e que esse ano estamos juntos aqui em nome desse festejo de 100 anos da criação da primeira escola Waldorf, que por sua vez foi inspirada no ideal da trimembração social, que é o que fez valer essa ideia de ter uma escola associativa que trouxesse para o mundo o ideal da trimembração social, que é a possibilidade da gente funcionar no mundo em liberdade, igualdade e fraternidade, inspirado lá nos ideais da Revolução Francesa. Eu não vim aqui para falar sobre isso, mas acho que é importante que a gente saiba que essa escola, ela se inspira nesse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, e que 100 anos já se passaram construindo essa história, que nos faz estar aqui agora, né? E a gente buscou essa inspiração nas colmeias, e esse ano inteiro está sendo festejado com as asinhas, né? E essa vontade de fazer com que esses seres possam continuar aí, polinizando, e a gente está se sentindo polinizadores também nesse momento, né? Eu muito inspirada nisso, estou buscando essa existência polinizadora. Então eu quero que a gente possa aproveitar bastante esse dia. A Escola Waldorf Michael fica muito feliz de estar abrigando esse momento tão propício
no dia 21 de setembro, dia da árvore, dia que inaugura a primavera. Então, os deuses colocaram dedinhos, né, na nossa busca de data, que caiu aqui. A gente ficou também, assim, sempre muito encantado, que as coisas não acontecem só com o dedo humano, né? Então, eu quero convidar o Kleber, que é pai da nossa escola, pai da nossa sede no bairro de Fátima, que é o cara que fez tudo, né? O cara que fez tudo. Ele que coroou esse momento, né? Ele ficou ali, Kleber, isso, e aquilo, e aquilo. E aí ele foi dando os passinhos para lá e para cá, e a gente juntou tantas mãos para estar aqui. Eu quero que o Kleber possa agora dar as palavras dele, tão iluminadas, e agradecer a você, Kleber, por isso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá. Bom, né? Bem-vindo todos, né? Estou transbordando de alegria com o que está acontecendo hoje aqui. Já dividindo com vocês, assim, esse encontro vem acontecendo há um bom tempo, né? Foi um momento muito importante para a gente, né? A gente está para alguns que vivem o movimento da escola, né? Nós estamos na época de Micael, onde é uma época que a gente está saindo do inverno, né? Uma força que está dentro da terra e que ela transborda com muitas, né? Com a nossa primavera. E uma das coisas que transbordaram dessa terra que nós temos foi a pedagogia Waldorf, né? Foi dia 7 de setembro e hoje nós estamos celebrando, né, esse centenário. E para mim foi um presente ser um tema, eles estarem trazendo as abelhas, né? E depois nós, nessa busca de tentar entender por que foi as abelhas, foi muito lindo, né? Esse momento de entender por que eram as abelhas, né? E as abelhas chegaram aqui antes de tudo isso, não foi por acaso, através do Vitor, que né, ele teve com a gente tem um curso de formação de professores, né, na pedagogia Waldorf. E de lá para cá, nossa escola recebeu uma colmeia, os pais foram, eu dizer assim, nossas abelhas sem ferrão ferroou, muitos pais na escola. E aí a gente vem nesse movimento de preparo de várias pessoas com abelhas, e de repente nós fomos presenteados com um centenário de abelhas, né? Então a gente foi preparado antes sem saber. E aí vem a ideia da coincidência, da data que não é coincidência, não é primavera. E é isso, a gente está nesse dia aqui hoje e trazendo a Yara, né, que é uma pessoa que eu conheci no curso lá no Parque Botânico, que é uma coisa também que estava ontem dividido com o Vitor. Esse dia de hoje também é uma aproximação da universidade, né, através da Yara, com o Parque Botânico, que é uma pessoa que a Yara teve contato lá, que é uma pessoa que o Vitor também conheceu. Esses encontros todos são lindos. Bom dia, pessoal. Quando o Kleber falou comigo, me convidou, eu realmente não conhecia muito, assim, da escola mesmo, das filosofias e tal. Ele foi conversando, foi me explicando, e eu, poxa vida, que coisa bacana, porque isso tem muito a ver com tudo que a gente trabalha com as abelhas. Então, com esse negócio de trabalhar em conjunto, da igualdade, de ceder um para o outro. Então, vocês vão ver, isso não foi proposital, eu nem sabia que ele gostava tanto dessas palavras, mas vocês vão ver ao longo da apresentação que isso volta sempre quando você trabalha com a abelha. E não só quando você trabalha com a abelha, quando você trabalha com qualquer ser vivo. Seja com uma abelha, seja com uma planta, seja com uma vaca, seja com um carneiro. Qualquer bicho você precisa trabalhar com ele, com respeito, para que você possa trabalhar da melhor forma possível. E aí, independente dos fins. Mesmo que seja para criar por hobby ou para criar com fins produtivos, se você não trabalhar com respeito, você não consegue atingir seus objetivos. Então, e isso nas abelhas é muito fácil da gente ver. E é muito encantador de você estar envolvido ali. Pra gente, o Vitor, e quem já mexeu com as abelhas aqui, quem já foi mordido pelas abelhas sem ferrão, não vou dizer que foi ferroado, né? Quem já foi mordido pelas abelhas sem ferrão sabe que é muito fácil se encantar por elas, por todo esse envolvimento que elas trazem. Então, tinha sido o Kleber que tinha pedido para eu, a maioria já teve a oportunidade de ver elas por ali, nem tendo sido quando chegou hoje.
E aí, essa daqui é uma cena clássica de uma colônia de abelhas sem ferrão. E quem são essas abelhas? Essas abelhas, na verdade, elas são as verdadeiras abelhas do Brasil. E não só do Brasil, mas de toda essa parte tropical e neotropical do planeta, que é a região mais quentinha. Nas regiões mais frias tem abelha? Tem. Mas não desse grupo de abelhas. Tem aquela abelha que ferroa, tem abelhas solitárias que muita gente não conhece. Acho que a grande maioria de vocês talvez nunca tenha ouvido falar de abelhas solitárias, né? Então tem uma série de tipos de abelhas diferentes no mundo. Tem as que ferroam, as que não ferroam. Coloca o ferrão e tira o ferrão a hora que ela quiser, não tem problema, né? O ferrão das abelhas foi uma das diferenciações. Quando começou esses grupos a se diferenciar, as abelhas começaram a se diferenciar das vespas. Então, uma das evoluções foi mudar esse ferrão. Então, o ferrão da abelha ele não é uma estrutura única assim. Eles são duas estruturas que se juntam. E o ferrão da abelha, ele é assim. E tem como se fosse um túnelzinho aqui por dentro. Então, por entre esse túnel, o veneno vem e esse ferrão ele fica preso na pele do inimigo. Seja um homem, seja um urso, algum mamífero, alguma coisa. Então, esse ferrão aqui, ele fica preso lá dentro. E por que elas desenvolveram esse mecanismo de o ferrão ficar preso? Porque se o ferrão ficar preso, bem aqui no final, tem um negócio que chama uma bolsa de veneno, que é uma bolsa mesmo, que armazena o veneno. E aqui do lado tem os músculos, que depois que ela ferroa, esses músculos continuam pulsando. Então, mesmo depois que ela sai e isso aqui fica acoplado no inimigo, esses músculos continuam pulsando. Então, injeta uma dose extra de veneno para garantir a eficiência dessa proteção. Então, tudo tem um porquê. Vespa não tem veneno? A vespa também tem a bolsa de veneno. Só que ela é menos eficiente para isso. Por quê? Porque a maioria das vespas, elas ou têm comunidades pequenas ou são solitárias. Então, se elas ferroassem e morressem na ferroada, elas iam acabar ali. Não ia ter ninguém para continuar. Vespa produz mel também? Não, tem uns determinados grupos de vespa que elas acumulam, como aquelas capuchu, enxuí, né? Que são vespas e que elas acumulam alguma coisa, mas no geral elas não produzem mel. Né? E aí o que acontece? Na das vespas, elas ferroam e botam o veneno, só que elas não têm esse veneno extra que entra depois disso. E aí as abelhas evoluíram para esse sistema. Nas abelhas sem ferrão, como elas evoluíram nessa parte mais quente do globo, ali não tinha tantos inimigos que precisassem, inimigos grandes, por exemplo, que elas precisassem se defender com o ferrão. Então, esse ferrão, porque para formar uma estrutura como essa no corpinho da abelha, elas têm que investir muita energia naquilo. Então, elas têm que se alimentar muito bem, é uma energia biológica, digamos assim, a mais que elas têm que investir para formar essa nova estrutura. Então, se elas não estão precisando dessa estrutura, elas não vão investir essa energia, vão investir essa energia em outra coisa. E foi o que aconteceu com as abelhas sem ferrão. Como a maioria dos inimigos delas eram pequenos insetos ou mamíferos mais pequenos também, que na natureza... Hoje o homem já caçou muito e tal, mas antigamente o homem não era um inimigo delas aqui. Antigamente, que eu digo, há milhões e milhões e milhões de anos, né? Então, elas não tinham essa necessidade de ter um ferrão para se defender de grandes inimigos. Eram mais outros pequenos insetos. Então, para pequenos insetos, esse ferrão aqui não adiantava. Então, o que elas fizeram? Foram deixando de lado, começaram a utilizar essas outras estratégias. E outro motivo por qual elas são utilizadas para a saúde, né, para a garganta, que é bactericida, fungicida, bababá. O mel, que é tanto usado como remédio, mas na verdade ele é muito mais um alimento do que um remédio, né? Mas ele tem características medicinais também, tem, principalmente nas culturas mais tradicionais, tem. E os das abelhas sem ferrão mais ainda. As culturas tradicionais utilizam muito o mel das abelhas sem ferrão. Tanto que povos, as culturas maias, incas e tal, utilizavam os melos das abelhas sem ferrão, mas das espécies que eles têm lá,
eles utilizavam em rituais bem sagrados, assim, só nos rituais mais especiais. Eles tinham povos que tinham o deus do mel, então eles utilizavam para rituais de cura. Então é muito utilizado nas comunidades tradicionais para essa parte medicinal, mas ele também é um alimento riquíssimo. E o pólen, que elas também extraem das plantas, que é um outro produto muito legal e que vem sendo incorporado no mercado agora, mas ainda não é tão conhecido, mas que é muito bom. É uma substância muito proteica e que é um alimento de uma qualidade nutricional altíssima, inclusive. A cera é extraída do própolis? O própolis é extraído da cera? Não, elas são coisas diferentes. A cera elas produzem no corpo delas. Porque cera também é um produto, né? Cera também é um produto, mas das abelhas sem ferrão ainda não entrou no mercado formal. Ah, tá. Mas a própolis ela vem das plantas e a cera vem do corpo delas mesmas. Certo. Contudo, a própolis, professora, pode ter um pouquinho de cera na sua constituição. Que elas misturam quando elas trazem, né? Elas vão lá, pegam a resina, quando trazem que elas dão uma misturada. Porque você fala em resina, né? Tá. E aí, o próximo fator que não é um produto, é um serviço, que a gente já comentou, e que é o mais importante de todos, que é a polinização, que é justamente essa atuação dessas abelhas, que podem ser de vários outros indivíduos, podem ser de moscas, besouros, pequenos mamíferos, morcegos, passarinhos, a atuação desses bichos na reprodução das plantas. Então, no caso das abelhas, elas vão na planta em busca de recurso alimentar. Então, para pegar esse recurso alimentar, ela fornece um serviço para a planta que ajuda a planta a se reproduzir. Então, mais uma atuação em conjunto, e uma sem a outra não vive. São todas as plantas? Não, são só as plantas com flores. Mas a grande maioria das plantas com flores precisam desse trabalho em conjunto para se reproduzir. Se não tiver, elas não conseguem. E aí algumas plantas, se não tiver, elas não reproduzem nada. Algumas plantas, se não tiver, reproduzem, mas é com baixa eficiência. Então tem esses níveis diferentes. Mas elas são essenciais para essa parte reprodutiva das plantas. E aí o que acontece? Elas vão na flor em busca ou do néctar, que vai virar o pólen, ou que vai virar o mel, ou do pólen, e aí o néctar é como se fosse a alimentação energética dela, é como se fosse o nosso arroz, o nosso macarrão, a parte mais energética. Nossos carboidratos são a fonte de carboidratos. E o pólen é como se fosse o nosso bife, que é a fonte principalmente proteica. Então elas vão atrás desses dois recursos, e na busca por esses dois recursos, ela acaba levando o pólen de uma flor para outra. E aí o pólen corpo dela, vai no corpo dela, exatamente. Porque ela é cheia de pelinho, então quando ela vai Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Tá? Eu faço essa técnicazinha aqui, ó, de pregar o cerume. Por quê? Que adere o acetato. E a minha mão tá suja, pega o acetato, gruda aí. Opa! Agora é tarde. Agora ela já entrou de novo. Eu não vou mais mexer. Mas deixa aqui que a gente pega outra, né? já futricou demais na bichinha. Isso. O que é que tem aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Hoje eu vou botar um disquinho de cria aqui, se ainda tiver aí, mas eu não vou mexer muito, porque elas vieram para cá, eu não soltei. Mas é que eu posso reduzir a termorregulação colocando isso aqui para frente. Então por isso que eu não mandei vocês pregarem. Porque isso aqui facilita o trabalho. Você desloca aqui e joga para frente. Pode aquecer mais um pouquinho para ela. Para aquecer mais um pouco. E aí, então mesmo tendo essa passagem aqui, vai ajudar. A passagem ela vem por cima. Exatamente. Por isso vocês entenderam ali a... Mas por que aquece se eu transfiro mais? Porque aqui é um organismo, né? Esse organismo está passando por alguma dificuldade de termorregulação também. Aqui é um corpo. Qual é a temperatura ideal do nosso corpo? 37, 36, 36,5, 36,7, 37. Aqui a temperatura ideal é 34. Está fazendo 32. Elas mantêm 34. Vai fazer 40. Elas pegam barro, que tem umidade, e vem para a caixa, ou coleta água diretamente e vem para a caixa e esfria. Então aqui é um organismo. Por que eu tenho que juntar isso aqui para cá? Para manter a termorregulação do ninho. Pode ser que eu tenha uma diferença de 1 grau aqui e aqui eu tenho
como manter a temperatura constante para a prole. Porque o que me interessa aqui é a prole. Também é um importante diagnóstico. Então aqui eu afastaria para frente e colocaria mais discos de cria. Não prejudicaria esse daqui que está De jeito encostado? nenhum, de jeito nenhum. Vai vazar um pouquinho de mel, a gente drena esse mel, tem equipamento aí, pode ser com seringa. Jamais deixar escorrer, porque essa colônia aqui não tem capacidade de se... Por exemplo, vocês viram alimentando a colônia ali? Como é engraçado? Eu boto o mel diretamente, olha aqui, ó. Já comeram o mel. Vocês vão encontrar a forma de alimentar. Eu botei mel nessa colônia. Olha que colônia top. Colônia nova, 4 meses de idade. Botei o mel todo ali. E eles já tiraram a capacidade de depuração. Limparam tudo e já colocaram nos potes. Aquela, se eu jogar mel ali, é um estrago. Vou matar a colônia, porque eles não vão ter capacidade organizativa de remover e botar nos potes. Certo? E como eu sei que essa não está estressada, observando se não tem um excedente de mel ou de pó? Isso. Vem aqui, moça. Queria falar com você. Estão saindo aqui. Daqui a pouco elas voltam. Bota pelo buraquinho, né? Elas estão saindo por ali, mas eu fecho ela aqui. Vem pra cá. Esse buraquinho é algum que fecha só quando for transportar. Vamos lá para a marcenaria? A gente volta já para cá, para as placas. Na minha caixinha de Desde que você respeite o bem-estar do animal. Vocês vão ter inúmeras formas de caixa. Caixa vertical, caixa Portugal Araújo, Palpei, caixa TNN, baiano, nordestina. É engraçado demais. E cada caixas ornamentais, aquela ali entra na categoria de ornamental. Então assim, a meliponicultura não tem um padrão. Qual é o melhor padrão? É aquele que você sabe manejar. O que eu prezo muito é a questão de dar condições de trabalhar e produzir nas mãos, ó. Eu consigo, com exceção da mão de Mateus, não a mão é uma enxedeira, né? Eu consigo manipular o material, ó. As caixinhas muito estreitas, eu tenho essa dificuldade, tá bom? Então isso é uma vantagem. Agora, para a gente encerrar esse primeiro momento, nós vamos fazer um furo. Aí escolha o melhor lado da caixa. Por exemplo, eu não faria jamais no nó, tá? Evita os nós. E o furo, vocês podem escolher o furo horizontal, vocês podem escolher o furo descendo e vocês podem fazer o furo subindo. Isso vai de cada meliponicultor também. Vocês podem encontrar isso em muitos modelos de caixa. Porque o importante não é o furo, o importante é a organização da gente quando for fazer a nova família. O trociceiro, a gente vai imitar um pouco a colônia quando ela está se estabilizando. Vamos fazer túnel, vamos fazer microclima aqui dentro, então o importante é isso. Então nesse momento eu queria que vocês furassem, já para ganhar tempo e após o furo, eu vou precisar da ajuda de vocês aí que estão com o maquinário, tá, Matheus? Para ajudar. A dimensão do furo, Vitor. Normalmente, para jandaíra, olha, isso é muito importante, tá? Eu uso o calibre de uma caneta. Mas se eu for trabalhar uruçu amarela na região do Baturité, eu tenho que aumentar um pouco essa broca, sabe, Matheus? Então cada espécie de abelha é um furo diferente. Tem uns menores do que Tem uns menores, eu posso diminuir também esse furo. Varia muito de espécie para espécie. Para jandaíra, a espessura de uma caneta, como é que você chama essa broca? Da espessura da caneta? 8? 7,68. Perfeito. Pode fazer. Aqui nessa extremidade, aqui no comprimento da caixa. Pode ser aqui? Pode. Pode, a meliponicultura é livre. Agora, dependendo de onde você organizar a caixa, se for em prateleira, que é muito comum, o furo está aqui, ó. A prateleira está aqui, ó. Aqui é uma prateleira metálica. Se eu for usar o furo aqui, eu vou ocupar mais espaço, tá vendo? A prateleira, vocês conseguem imaginar?
Ah, Vitor, eu vou usar... Eu gosto muito de meliponários que você usa da sua cabeça. Eu evito muito o padrão da telinha, do concreto. Por exemplo, eu chego na sua casa, no seu apartamento, eu brinco muito com os meninos, né? O Léo. Léo, vem daqui, eu digo, arranja um canto aí que tem a sobra uma varanda. Aí o Léo foi lá e botou a mão francesa. Usa a mão francesa, uma tábua. E aí a gente tem o caso, quem visita muito o Ariadne aqui, vê que lá tem um mosaico, como se fosse uma expressão numérica. Tem uns 5, já tem 5 colônias ela. Então fica uma aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Então assim, é uma opção de vocês. Ah, Vitor, eu quero um negócio bem encaixadinho, bem quadradinho. Eu quero um meliponário mesmo. Então tem vários modelos de prateleira, com cobertura, com telha. E nesse caso o furo ficaria como? Naquele encaixe da parede lá. Aí o furo tanto pode ser aqui, como está sugerindo, como pode ser aqui. O padrão quem escolhe é vocês. Tá certo? Vitor, teve sobra aqui de madeira, está desregulado. O que é que eu posso fazer? Ou eu posso usar uma plana, ou eu posso usar EVA. Vai depender das minhas condições. Se eu tenho uma plana, eu aplano. Se eu não tiver condições, eu compro o EVA, colo aqui de cor preta. E na hora que eu fecho o EVA, compensa as frechas e fecha. Mas isso é uma opção livre para vocês. Vi que essa tábuazinha pequena, cadê a tábua pequena? Aqui, ó. Particularmente, professora, hoje eu uso a colônia com um vão só. Ainda comercializo com as tábuas. É optativo, por isso que eu disse não preguem. Por quê? Dependendo da forma que nós vamos montar a colônia hoje, a colônia pode ser pequenininha. Então ela fica aqui, ó. À medida que ela for crescendo, eu afasto até chegar a um limite de um terço, que é quase um palmo da caixa total, que é o que eu encontro de colônia. As colônias que eu manejo, quando chega no período de auge de florada, elas ultrapassam um palmo em 5 discos de cria. Agora não, agora estou mais retraído, eu boto só suplementação, eu respeito um pouco o bem-estar do animal, mas quando chega no auge de junho para julho, elas têm quase um palmo, então ela se afasta aqui. Ó. Mas um terço estando furo onde? Lá? Um terço estando furo aqui, se fosse o exemplo. Tá? Então é optativo. Hã? O resto do espaço ela bota potes de pólen, ela bota potes de mel, ela aumenta seu risco de cria. O resto do espaço é isso. Compreendido? Algum questionamento? Eu tenho. 8. Por favor, devolva. Pode ficar à vontade. Vou me meter agora aqui um pouquinho. Não, só que agora depois que vocês já fizeram, tudo terminaram, só uns cuidados que é legal a gente ter, né? Essa madeira tá muito bacana, ficou bem cortada, né? Tá bem encaixadinha. E depois que vocês terminarem, fizerem o furo e tudo, é importante dar uma conferida para ver se ficou tudo, se ficar uma brechinha, porque tudo isso, todo esse espaço, toda essa brechinha, é um espaço que fica para algum inimigo, alguma formiga, alguma outra abelha menorzinha, algum outro bicho entrar lá e atrapalhar o desenvolvimento dessa sua colônia. Então, às vezes, você deixa uma frechinha e, mas é só um pouquinho, não vai fazer mal não, deixa aí. E às vezes, se você não tiver cuidado de arrumar isso, então entra formiga e acaba com a sua colônia, por exemplo. Então, dê cuidado com essas frechinhas. Mas não tem jeito, ficou uma frechinha, não tem como eu ajeitar. Passa um barro, ou passa uma cera, entope, dá um jeito assim de ela ficar bem coberta. Pode ser. Para que ela fique bem vedadinha, né? Plana. Mas vai ter o acetato. Tem o acetato, pode usar o EVA. Sim, plana. É do rapaz aí. Do Vilar, não. É não, o Eloy. Então não é a dessa. Uma caixa retirada, uma caixa no lugar. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não. Pronto. Onde estava essa caixa, Eloy? Então essa aqui vai para o lugar dela, vazia. Para servir apenas de referencial para as abelhas que estão vindo do campo. Para não se perderem. Vitor, isso é obrigado? Não é que não seja obrigado, é o ideal. Por quê? Se você começa a ter meliponários, uma pertinho da outra, como a Yara mencionou ali, e você remove uma caixa e coloca no local, elas podem estar visitando as outras caixas de outras colônias. O que é comum na natureza, elas entrarem
Só que no momento de estresse, as outras caixas, as outras colônias podem interpretar que é um saque. E aí começa a torar a cabeça uma da abelha da outra. Então, para evitar isso, né, Yara? Geralmente isso acontece. Então, se você não tiver, assim, outra caixa para colocar, como ele falou, porque esse é o manejo ideal. Tirou, colocou, até porque estressa menos essas abelhas. Porque imagina, essas abelhas na cabeça delas, tudo que elas fazem, elas meio que decoram um caminho por referências. Então, a minha colmeia é vizinho a essa casa amarela, que é em frente àquela árvore grande. Então, ela cria referências para se orientar. Então, aí, de repente, ela se orientou tudo certo na cabeça dela e chegou lá, não tinha casa. Aquilo gera uma certa confusão, uma certa bagunça. E isso, certamente, se você tiver outra colônia perto, vai gerar essa briga. E aí, se você não puder fazer isso, mas eu não posso fazer isso, não tem outra caixa para colocar, o que é que eu posso fazer? Coloca a história lá do gravetinho, pelo menos por 10, 15 minutinhos ali enquanto você está mexendo, só para garantir que elas não vão ficar muito assanhadas. Vocês vão olhar lá, elas vão para lá, tá? Isso aqui é comum. População tá boa, uma nota 8. Perfeito. Tá? De quem é essa caixa? Vamos fazer um manejo nela, tá? Foi, porque senão eu não enxergo. Eu vou precisar de ajuda de alguém para pegar um coletor de mel que tá ali, ó. Pra gente montar o coletor aqui para desmontar algumas coisas. Tá? A entrada dela é lá, aqui, ó. Mas isso aqui é uma outra. Olha, isso aqui é uma outra estrutura que não. Eu posso falar 30 segundos. Fica à vontade. Porque assim, a gente teve uma parte que a gente não viu lá, que era pra ter visto, né? Mas não deu tempo. Mas a estrutura natural do ninho, esse ninho aqui tá ali. A entrada tá aqui, né? Esse ninho aqui tá lindo pra gente ver como é uma estrutura natural de um ninho de abelha sem ferrão. A gente vê a entrada, não tô nem vendo, mas eu sei que tá por aqui. Essa tua entrada tá ornamentada? Tá, né? Um pouquinho. Pronto, essa ornamentação vai de cada espécie. Então tem espécie que faz essas raias, não tem tipo umas raiazinhas aí? Olha, eu tô só adivinhando, que eu não tô vendo nada. Tem tipo umas raias, tem espécie que faz como se fosse uma boca de sapo. Tá toda sujinha. Tem espécie que faz como se fosse um rendado na entrada. Então, cada espécie tem isso. E aí, essa entrada é muito importante, porque ajuda a defender contra os inimigos. Porque imagina, um inimigo vê uma entrada dessa toda ornamentada, pensa, poxa, essa colônia tá muito forte, vai ser mais difícil de eu atacar. Então eu tava até sugerindo pra alguém, era pra ti que eu tava sugerindo? Se você tiver, pra ti mesmo, né? Se você tiver um pouco mais de talento, tem um pessoal que tem os talentos manuais mais apurados, consegue com aquelas massinhas, tipo Durepox, fazer aqui e imitar esse formato aqui que elas fazem naturalmente, óbvio. Se a sua espécie faz esse formato, você imita esse formato. Se é uma espécie que faz outro formato, você imita outro formato. Por quê? Porque isso já ajuda a espantar os inimigos. Depois disso, a gente tem esse túnel aqui dentro. Vocês conseguem ver um túnel aqui que elas fizeram? Isso foram elas que fizeram. E por que elas fazem esse túnel? Esse túnel pregado na parede? Assim? Exatamente. Pra então elas entram e passam também. pelo túnel, é? Elas entram aqui nesse buraquinho e passam por esse túnel. Por quê? Porque esse túnel vai ajudar, como é um espaço maior, ajuda a manter a temperatura e a umidade de dentro da colônia estável. Então, se variar muito lá fora, esse túnel ajuda a não variar muito aqui dentro. E outra coisa, e outra coisa é que esse túnel aqui, ele é cheio de operária guarda. Ou seja, são as abelhas que ficam ali para defender a colônia. Então, se o inimigo passar dessa guarda que está aqui bem na entrada, tem um espaço aqui nesse túnel, então é um espaço maior para elas poderem se defender antes dele atacar aqui. Quando a gente chega perto, elas já aparecem, né? Aqui, esses que ficaram aqui, eu observei com meus alunos. Quando a gente chegava perto, aparecia uma abelhinha na porta. Essa é a abelha guarda e ela tá ali para defender. E aí uma abelha entra, ela se abaixa e a outra passa por cima. E uma informação importante, ela só deixa entrar tranquilamente quem é da casa dela. Se for de outra casinha, elas fazem uma briga. E como que elas sabem isso? Quem é de quem? Vocês sabem? Pelos cheirinhos, pelos feromônios. Olha, estava todo mundo acordado, ninguém Consegue avistar lá, ó? Pois é, elas ali. Se tivesse uma caixa, ajudaria mais, mas deixa já lá.
que é que eu vou fazer aqui se... Cadê? Eloy permitir. É uma coisa... Abelha. Abelha é como... Vamos botar. Abelha. Quem puder fazer um voluntário que bota ali por enquanto, eu agradeço. Abelha é como qualquer algo nosso mesmo, intrínseco. Então, às vezes a gente pedir permissão ao meliponicultor para fazer um manejo, porque às vezes o meliponicultor se sente um pouco ciumado. Nós estamos aqui para aprender. Pronto. Eu gosto muito de fazer isso antes de começar, porque eu já passei por constrangimento. Então, qual é o manejo que eu vou sugerir a você aqui, com o pessoal? Vamos organizar a Casa da Colônia. Porque é meliponicultura, é arte e criação racional. Eu não posso estar trabalhando com uma entrada ali, com provisões aqui, com alimentadores aqui, correndo o risco de matar a rainha afogada. Então eu vou refazer o que provavelmente aconteceu aqui. A colônia estava lá, ela foi trabalhando e progredindo para cá. É muito comum na natureza ela ficar no meio, uma parte com alimento, na outra parte mel. Mas na meliponicultura a gente faz o contrário. Coloca a colônia num canto e a provisão em outro. Cada macaco no seu galho. Então eu gosto muito da caixa nordestina porque ele facilita isso durante a visualização. Então o primeiro passo aqui é para vocês, vou fazer isso, tá? Para vocês. Eu posso interromper de novo? Pode sim. Pronto, aí aqui depois dessa área aqui, vocês veem que tem essa parte que é aqui onde está o mel, né? Que vai ser trabalhado agora. E aí aqui tem os dois tipos de recurso alimentar que elas têm, ó. Aqui são os potinhos de pólen, posso abrir um? Pode. Para o pessoal ver? Ó, aqui dentro tem uma massinha. Esse daqui acho que tá vazio, na verdade. Tá vazio. Mas elas estão comendo já. Mas essa área aqui é provavelmente toda de pólen. Tá aqui. Pronto, ó, aqui o pólen. E essa área aqui é a de mel. Então vocês veem que elas não botam o mel e nem o pólen naqueles alvéolozinhos que nem a gente conhece. Elas fazem esses potões e armazenam nesses potões. E aí vão fazendo um potão por vez. E pode ter um pote aqui de um lado, daqui, um mel de uma planta e aqui do lado um pote de mel de uma outra planta. Então isso é muito bacana, vocês podem ver isso. Inclusive mel de cores diferentes, de cheiro diferente, né? Se abre junto assim, um do lado do outro. Na mesma planta. De plantas diferentes. E aí depois, ó, tem essa estrutura. Que até me perguntaram aqui, né? Ah, isso aqui é aquela estrutura que elas desfazem? Não, isso aqui é uma outra estrutura que não deu tempo eu falar pra vocês, que chama invólucro. Que é como se fosse o lençolzinho das abelhas. E pra que elas utilizam? Isso aqui ajuda a termorregular essa área de cria, porque essa área de cria são os filhotes que estão ali. Então tem que ter um cuidado muito maior. Então qualquer alteração em temperatura e umidade pode afetar essa cria. Então acaba que às vezes, se está oscilando muito, elas constroem essa estrutura para proteger essa área de cria dessa oscilação de temperatura e umidade. E a última estrutura são os filhotes, que aqui a gente vê filhote mais novo, que são esses mais escuros, que a cera está mais grossa, e os filhotes mais velhos, que são esses que as célulazinhas estão mais claras. Então que a cera está mais fina, está mais ressecada. Então são basicamente essas estruturas que a gente... Não. Era só para você ver o ovinho, mostra aí, o ovinho ela. Pronto, aí bem aqui, ó, tem um ovinho. Branquinho, isso. Você vê essa massa lá dentro? Isso aí é aquele alimento que eu falei que as abelhas adultas colocam para elas. E bem em cima do alimento tem o filhote, que é o ovinho aí, que ainda está em fase de ovo. E depois vai virar uma larva. E aí, em fase de larva, ela vai comer todo o alimento. Depois que ela comer, ela vai defecar, vai ficar de pé. Ela não vai ficar mais uma larvinha deitada, ela vai ficar de pé. Vai virar uma pulpa, então vai construir um casulinho ao redor dela e vai se transformar nas estruturas do indivíduo adulto. E aí depois emerge como adulto e limpa essa célula, que nem a gente falou pela manhã. Pronto, vamos pro manejo? Vamos. Minha primeira preocupação aqui é transpor isso aqui para lá. Então eu vou pegar o disco de cria. É como se eu estivesse arrancando o dente de uma criança. Como é que eu arranco o dente de uma criança nos moldes mais antigos? Pega e puxa. É? Mas às vezes a gente amolece, o dentinho assim, ó. Não é assim? Então eu não estou errado. É mais generoso. Então eu sou mais generoso. Então na hora de tirar a colônia... Amarra ó, cordinha. Estou criando uma leve pressão e o disco todo está cedendo a minha força, ó. Ó, que bacana. Sem medo, não pode ter medo aqui. E detalhe, tá?
Eu não posso estar brigando com a mulher, nem posso estar estressado. E vocês viram, ó, que o movimento que ele fez não foi um movimento tipo vupo, vupo, chacoalhando. Não. Foi um movimento bem suave. Ele tirou aqui e puxou. Por quê? Vocês estão vendo que esse alimento é líquido, certo? Tá, o alimento lavar aqui, ó. Se ele chacoalhar aqui e balançar, o ovinho vai cair em cima desse líquido antes da hora. E aí ele pode se afogar e morre afogado. Passa pro pessoal ver. Então, calma, que a rainha pode estar por aí. Sim, é importante. Hoje é um momento de, né? Ninguém brigou com o marido em casa. Mas cuidado com a filhota do rapaz, viu? Ele me deu toda a autorização, né? A rainha tá aí dentro? Provavelmente ela tá aqui pelo meio, pela organização ela tá aqui. A gente identifica pelo abdômen, né? Que é bem maior. Ela é grande, cheirar aqui, bem ó, maior do que essas abelhas. Dá só uma parada aí pra falar outra coisa. Mais forte. Esse disco eu vou botar ali. Só que eu tenho que dar espaço disso aqui. Então o que é que eu tenho que fazer com esse aqui? Tirar daqui e levar pra cá. Vai destruir o mel. Eu vou tirar o mel, porque senão eu vou bagunçar tudo aí. Removo delicadamente, ponho para trás e uso o alimentador para repor o mel. Tá bom? Então isso é um manejo. Vocês vão entender como é que é engraçado esse manejo. Então tem que ser esse negócio aí. Não necessariamente. Seringa dá certo. Tá? Vou dar só uma olhadinha, assim, leve. Cuidado. Se eu estiver escolhendo mel de abelha olha, aqui... fica olhando se não tem nenhuma abelha caindo. Porque elas podem cair também. E abrindo um buraquinho, né? Se eu estivesse escolhendo mel de abelha, eu estaria de touca aqui, tá? Estaria com uma máscara devido à minha barba e falava menos para não contaminar meu mel com bactérias da minha boca, tá? Como aqui não é coleta de mel, é um manejo, aí eu tô mais à vontade com isso. Esse mel vai voltar para a colônia, eu vou só fazer o manejo de... Repassa ele aqui em cima, porque se a rainha cair, ela cai em cima da mesa, a gente vê. É, perfeito. Só para garantir. Pra garantir. A rainha ela pode cair. Não, mas aí o pessoal pode passar, mas às vezes só encaixa na mesa pra passar, porque a gente fica de olho. Deixa eu... Ai, gente, é porque eu tomo como se fossem minhas filhas, sabe? O coração na mão. Mas tá certo. Olha, na zona urbana, em Mossoró, eu consigo tirar no ano bom em torno de 900 ml de mel, colônia, média, por ano. Por isso que o mel é tão caro, gente. Ah, o mel é caro porque evita besta. Não, é porque é trabalhoso. Eu acho que tem alguns colegas que estão criando abelha e sabem como é trabalhoso, né? Para não tirar ela, para as abelhas não caírem no chão. Fica na mesa mesmo. Agora o que eu acho mais bacana nisso é trabalhar com criança. Ainda bem que ela não tá vendo aqui, mas minha menina já tava metendo o dedo aí dentro que tava me ajudando, mas era botando o dedo e botando na boca, botando o dedo e botando na boca. Botando o dedo aqui. Tá tirando mel. Já botei. Ó, e só comentar uma coisa bem legal aqui, ó. Tem muita gente que tira mel furando os potes. Rasga isso aqui, espera o mel escorrer e tira assim pelo canto da caixa. Isso não é indicado de jeito nenhum. Por quê? Porque leva toda a sujeira que tem na caixa. Você vê que do jeito que ele tá coletando aqui, ó, é um vácuozinho, uma pressãozinha que passa assim por esse caninho que tava limpo antes. Então, ó, esse mel que ele tá tirando não tem contaminação de nada, é bem limpo, você pode consumir tranquilamente, não vai ter problema. Tem que ser mais fininha, mas não. Ó, se vocês quiserem colocar aqui, ó. Tem pipeta aí? Dá certo. Ei, Júlia, cadê aquela seringa? Segura aí. Foi sem querer. Ó, vazou um pouco de mel, é um procedimento comum, tá? Mas eu não vou misturar, como a própria Yara falou, não vou misturar esse mel aqui que é nobre com esse mel que eu vou colher. Então eu vou precisar de um cabo aí que tenha uma mão de escavadeira pra gente drenar aquele ali pra não matar as abelhas. Vem cá, arranja um recipiente, pode ser esse aqui, Léo, ó. Pode botar aqui, ó. Ó, Léo.
Deixa eu mostrar uma coisa só que bonitinho. Olha que bonitinho que elas fizeram. Um potinho natural do lado do alimentador. Então, às vezes elas fazem isso, às vezes elas tampam aqui e fazem do potinho que você forneceu um super potão. Então, às vezes elas só tampam aqui e seguem em frente. Já que tá aí, né? Então, vamos proteger. Vamos economizar, né, o tempo. Oi? Isso, aqui é pro alimentador, é o alimentador artificial, onde ele colocou xarope, né, ou mel. Os palitos é por causa pra elas subirem, né? Pra elas não se afogarem. Os palitos são para elas não se afogarem. Então, se elas caem dentro, elas seguram no palito e saem. Podem. Ah, então esse mel que tá aqui é o mel delas. Pode ter mistura aí. Mistura, porque eu tô achando muito gosto de ápice. É, normal. A gente vai falar um pouco sobre manejo, se me der a oportunidade, a gente vai trabalhar de janeiro a dezembro. O que é que nós Colocar onde o mel vem, Colocar onde? Põe nos alimentadores. Esses que tem uma tampinha, que a tampinha é amarela. Vocês viram por que eu tirei o disco de cria? Para evitar que o disco de cria ficasse nessa posição aqui, ó, eu virando. Tá? Pode perguntar, o momento é esse agora. É o escorregadorzinho. Eu vou mostrar pra vocês, vou arrancar aqui o. Não, pode deixar aí. Isso, mas aí, ó, exatamente, por isso que ele tá separando. O limpo que ele tirou direto tá lá. E esse que encostou no fundo. Olha, ó, tem outro aqui, Léo. Aí ele tá colocando ali, elas mesmas vão. Não seja por isso, meu amigo, tirei. Esse é o mel que derramou no fundo, que é um pouco sujo, ele também tá no outro canto. Aí serve para alimentar, né? E aí, por que que ele tá tendo esse cuidado de tirar esse mel que tá aqui? Porque se ele deixasse só escorrido aqui no chão da caixa, elas se afogam e fazer uma bagunça dentro da casa delas, primeiro, né? Que elas não gostam de bagunça. E segundo, ia chamar quem? Forídeo, né? Forídeo, formiga, outras abelhas, arapuá, abelha italiana. Esse mel no fundo da caixa muito espalhado, por isso que eles estão tirando. Então, para não ficar muito melado. Acho que agora melhorou. Porque chama outros inimigos. Teoricamente, eu faço o meu manejo, eu faço inspeções diárias ou uma vez por semana. O que é inspeção? Eu só olho a caixa, se está entrando e saindo. Agora, né? Tá? Inspeção. E revisões 2 vezes por mês. Revisões duram 2 minutos em média. Revisão é abrir isso É aqui, abrir e fazer isso aqui. Ó, lembra que a gente vai fazer um enxame novo? Vamos lá, gente. Vamos concentrar aqui, ó. 2 vezes por mês. Ó, nós vamos fazer um novo enxame. De a gente vai fazer um novo enxame. Com a ajuda de Ari com vocês. Então eu já vou pegar isso aqui e já vou botar aqui, ó. Ó. Tá, ó. Acabou de ser feita essa? Hã? Foi feita agora, não? Foi, acabou de ser feita. Tá? Levamos só Jeito isso aí, aí e ó. as abelhinhas vão pra lá. Você Perfeito. levou metade. Perfeito. Metade da... Aí, cadê o alimentador? Tá aí? Tira um alimentador desse aí e bota lá no cantinho, Yara. Obrigado. Agora eu vou cortar a massa de pólen para vocês conhecerem o que é o pólen, tá? Depois a gente drena mais o mel. Vamos conhecer o pólen. Eu vi uma coisa lá em Mossoró, você fazendo, anotando um caderninho para cada caixa, né? Você falou uma coisa excepcional. Ia passar batida aqui, tá? Chama a escrituração zootécnica. Eu acho que a gente, por mais que seja robismo, tem que ter um pouquinho de acompanhamento das colônias. Eu conheço minhas colônias, quem é forte, quem é fraco, quem presta, quem não presta. Quem vai ser vendida para robista, quem vai ser vendida para gente que quer fazer melhoramento genético. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho as anotações. Ó, gente, aqui está o pão da abelha. Na verdade eu chamo isso de pão da abelha que já está fermentado. É o nosso pão. A gente não tem um pão? A abelha também faz o pão dela. Ela traz o grão de pólen, traz para aqui, joga enzimas nesse pão, fermenta esse pão. O próprio pote, que parece os nossos potes da época dos nossos pais, que a gente aprendeu com os indígenas e os indígenas aprenderam com ela, é um local de meio de cultura para leveduras. Então aqui é um alimento riquíssimo, que a gente está perdendo de se alimentar. Por isso que é importante ter abelha sem ferrão em casa, que a gente pode desfrutar de mel de qualidade, que é um açúcar natural, e pode desfrutar do pão da abelha para fazer molhos e colocar em salada. Eu não vou oferecer para vocês porque está muito pouquinho, mas dependendo da colônia que a gente vai abrir agora, a gente vai observar. Mas pegue. Qual a diferença? Os potes com mel são escuros e tem mel no conteúdo. Os potes em pólen são amarelos e tem um biquinho, como se fosse um biquinho de um peito de uma mulher. Quer dizer, eu acho.
Acho que eu fui bem malandro agora. Esqueça o biquinho de peito de mulher. Às vezes a gente associa as coisas, peço perdão. Mas há uma diferença que vocês podem pensar. Tá? Vou fazer uma última treinagem. Posso só falar um negocinho que ela perguntou, aproveitar. Aí ela perguntou aqui, e o própolis, cadê? Se é nós dois que tá ajudando, como é que eu posso? A rocha, meu filho. O própolis, a resina das plantas, são essa parte mais brilhosa aqui que elas estão botando nos cantos. Porém, aqui não é própolis puro. Essa daqui que vocês estão vendo, brilhosa aqui no canto, é uma mistura de própolis, essa resina das plantas, com cera. Então é um pouco misturada. Às vezes dá pra você ver uma massa, por exemplo, que nem essa daqui onde tá meu dedo, vocês estão vendo? Eu vou tirar um pouco aqui na unha pra vocês. Não, ela não é dura, ela é bem elástica, ela é bem grudenta. Isso aqui é o própolis quase puro. Qual? E, ó, isso aqui. De onde? Ah, você tá vendo a bordinha? Bem aqui no canto. Ah, sim. Que ela é bem brilhosa. Essa outra aqui, ó, ela é mais dura e ela não é tão... Porque ela tem cera. Ela já tem uma cera misturada nela. Então, essa aqui mais... Como é? Pode comer. Pode, mas não vai aproveitar muito não. Ela vai entrar do mesmo jeito que vai sair. A gente utiliza processamento desse produto através de solventes. Ou água ou álcool. Aumenta o álcool da cera. E aí elas misturam para usar nessas frechas, mas também fazem depósitos de própolis que Cadê o pote, hein? Então Isso é proteção da colmeia, né? Exatamente. Proteção e ingrediente importantíssimo no pote. Vocês lembram que Yara falou que é uma gordurinha que ela tira, que ela gasta muita energia? Então, para ela otimizar os potes, elas usam parte do ingrediente, mais de 50% de própolis dentro da cera. Por isso que a gente chama de cera, que é o invólucro, que é cera. Cerume, que é cera com própolis. Cera e cerume. E normalmente os discos de cria tem cera e cerume. Por quê? Porque ela usa a própolis para compensar o gasto. E é por isso que às vezes a gente entende que tem um efeito medicinal, porque o própolis acaba sendo absorvido pelo mel. Ele já é metabolizado, o própolis, assim, o mel e o própolis já passou pelo organismo dela que ela regurgita. O própolis não, o própolis é a resina misturada, ele não passa por nenhum... Não, a única coisa que ele passa é pela mistura com a cera, que aí sim passou por todo um processo metabólico para mudar. Essa abelha produziu pouquíssimo pólen, então estou dividindo aqui e vou aproveitar isso aqui, ó. Para dar uma tampada, para evitar mosca. Para produzir pólen, que tu diz, ela não coleta o pólen e estoca? E isso estoca, mas é pouco. É como se tivesse uma pequena carência no momento. Tem pouco, você viu pela quantidade. Produziu nesse sentido, trouxe. Trouxe, perfeito, valeu. Obrigado. Mas e o mel? Ele passa por um processo metabólico, não é isso? Aí como que é? Tipo, ela meio que regurgita esse... Vou botar aqui, tá? Ó. Ah, tá. No meu manejo, só para evitar, você fala agora, já. No manejo que eu faço, eu evito botar potes junto com os discos de cria, para facilitar o trabalho a posteriori de manejo. Então eu boto potes no canto, discos no outro. E as abelhas são insistentes, constroem discos em volta do pote. Por isso que 2 vezes por semana, ou 2 vezes no mês eu faço a revisão. Os discos construídos vão para trás, então eu sempre faço o trabalho de tirar e botar. Isso aí, mesmo seja semanal ou quinzenal, não tem problema. Não tem problema. Agora a Yara vai responder a questão metabólica, enquanto eu pego agora o disquinho de cria. Né? Você vai dividir o que vai ser o mel em si? A gente sabe que ele vem do néctar das flores, né? Porém, nas flores ainda, o néctar, ele é uma substância doce de açúcares complexos e grandes. Então, o que a abelha faz? A abelha, quando pega e coleta esse néctar na flor, ela coloca ele dentro do papo dela. Que é como se fosse uma bolsa de armazenamento, que não tem nenhuma... De 3 a 4. Que essa bolsa, o papo, ele não produz nenhuma... Não tem células produtoras de enzima, nem nada. É só um saco mesmo para armazenar. Porém, elas têm algumas glândulas, são as glândulas salivares e as hipofaringianas, que quando vai sair esse néctar do papo, então quando ela chega na colônia e vai botar esse néctar para fora, ela mistura esse néctar com algumas substâncias dessas glândulas. Enzimas e tal. Principalmente as enzimas das glândulas hipofaringianas, que é uma enzima, a principal chama invertase, que é uma enzima que vai lá e quebra esses açúcares grandes em açúcares menores. Glicose, glicose. Então. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa quebra vai modificando as características do mel, desse produto que ainda não é mel. E aí, além disso, ele perde um pouco de umidade, porque vai passar de uma abelha para outra, perde umidade. Elas vão adicionando essas enzimas, e essas enzimas não vão só quebrar os açúcares. Elas vão aumentar, vão modificar
a composição daquela matéria que está ali, né? Então elas vão adicionar proteínas também, minerais, e aí vai sendo adicionado isso nesse processo de colocar para fora o mel. E ele não é colocado só uma vez. Uma abelha, por exemplo, eu sou a abelha que trouxe o néctar do campo. Eu chego, eu não vou lá no pote e coloco no pote. Eu vou chegar na colônia, eu vou passar o meu néctar que eu trouxe do campo, eu vou passar para ela, e aí ela vai pegar na boca dela, passar as enzimas dela e levar para ele, no caso que teria que ser ela, né? Que vai passar até que chegue nos potes para ser armazenado. Então esse processo ele vai adicionando essas substâncias nesse material até que ele vai virar o mel, que é esse néctar modificado. Demora um tempo nesse processo. Então. Demora algumas horinhas até ele estar depositado no pote, e para ele se tornar mel mesmo, a gente só considera quando ele está o potinho fechado assim, ó. Porque ele já passou por todas essas modificações, e essas modificações já estão estáveis nessa substância. Então, esses potinhos aqui estão abertos, porque quando a gente abriu, né, acabou rasgando. Mas, por exemplo, esse daqui estava aberto normal mesmo. Pronto, ó, se ele tivesse... Não, esse aqui foi... Pode, botei agora. Enfim, digamos que se tivesse um potinho, que tivesse uma bolinha aberta aqui. Aquilo ali a gente ainda não mexia muito, porque elas ainda estão adicionando mais substâncias ali e a solução ainda não está estável. E aí a gente considera mel a partir desse momento. Ó, você viu o cuidado que eu peguei? Eu jamais posso virar de cabeça para baixo esse complexo de discos aqui, tá? Yara já falou que quanto mais... O agricultor entende como cria verde, ou cria azeda, filho azedo. Quanto mais escuro é a célula, mais bebê é a abelha. Ou em ovo ou em forma de larva. Eu estava brincando com os meninos e disse que, em média, como ela falou, eu gosto muito de dizer que é 42 dias. Então, aqui nós temos as fases de bebê, crianças e adolescentes. Cada dia é um ano da vida de um ser humano. Quando chegar aos 42 anos de idade, que a gente se torna de fato adulto, como o nosso colega Márcio falava, que a gente, em determinada sociedade, a gente passava por um certo tipo de inicialização, a gente também tem isso na abelha. Quando a abelha emerge de seu mundo, ela se torna adulta. Então a abelha de fato tem 42 dias, e aí ela 42 anos de vida, e ela é mais saudável que a gente. Ela pode viver até seus 90 anos de idade, ou seja, 90 dias de ovo, que é bebê, adulto. Se ela conseguir sobreviver, como o Yara falou. Depende de muitos fatores. Calango, vento, predação, outras abelhas brigando, veneno. A pessoa que vai fazer o manejo não olha se está esmagando muita abelha aqui na cara. E aí, ó, para fazer a multiplicação, um chama de multiplicação, outro chama de divisão. Eu prefiro chamar produção racional de colônias. Esse é o termo que eu gosto. Mas cada um tem seu termo. Um chama de multiplicação. Como fazer? Não, a gente já está fazendo. Quando fazer? A quantidade de eu acho que o indicativo é esse. Vocês viram que tem alimento provisionado. Muita abelha, quando a gente abriu aqui, estava tudo alvoroçada. É um indicativo muito bom. Normalmente ela, quando você bate na caixa, ela se assanha. Ela belisca. Então ela está no momento ideal para fazer. Eu vou falar um pouquinho disso, a gente está praticando. Eu vou mostrar qual é a época que eu faço. E essa caixa tem quantos meses? Ih, já tem mais de... Aí, meu amigo, Eloy, 2 anos. Multiplicou é a uma primeira vez? vez? Não. É a primeira vez que Mas tá eu quase fazendo? perdi. Pronto. Ela ficou bem fraquinha e voltou. Qual é o material utilizado para multiplicação? A cria madura ou cria amarela, que é essas de cor amarelo. Mais clarinho. Mais clarinho. Por favor. É esse material aqui, amarelo. Jamais as escuras. Claro que às vezes num disco pode ter muito amarelo e um pouquinho de escura. Vai também. Tá? Mas eu vou selecionar aqui com Yara o material amarelo. Interessante, aqui de cada 10 princesas, ou de cada 10 células dessas, pelo menos 2,5, 3, dependendo da época do ano, dependendo da estação do ano, pode nascer 3 a 2 princesas por célula. Então a escolha aqui da princesa é genética. E ela falou uma coisa bem bacana, e a gente bebe dessa fonte quando diz assim, um sacrifício em prol da rainha. Existem genes que estão diluídos aqui e por alguma razão dizem, eu não vou ser rainha. Eu quero ser operária. E aí esses genes não se combinam. De repente um gene se combina com outro e diz, eu vou ser rainha, estou precisando de nascer princesa. E aí acaba aqui nascendo essa proporção. Então aquele sacrifício que a gente falou do amor verdadeiro em prol de um grupo, que a gente vinha conversando, eu tento jogar para o lado da antroposofia, ciências e antroposofia. Resultado, nessa população aqui de baixo, que eu vou tirar já com vocês, pelo menos 2 ou 3 princesas podem nascer e elas vão ser selecionadas para ser a rainha.
Da nova caixa. Vulgarmente falando, entre 10 a 15 dias sairá uma princesa, nos próximos 25 dias terá uma cópula, em 30 a 32 dias tem que ver já sinal de postura. O que é sinal de postura? Essas células sendo construídas e uma rainha com um abdômen grande, que como Yara colocou para você, daqui a pouco a gente vê uma rainha aí. Ela se amostra quando vê a gente. Só que eu vou segurar aqui para preparar a casinha delas. Aí para preparar eu uso esse artifício aqui, ó. Por isso que eu não sou contra quem cria apis. Quem gosta de permacultura sabe que tem um dos princípios que diz integrar e não segregar. A apis está aqui há centenas de anos e é africanizada há mais de 70 anos. Então, se ela já está no ambiente há mais de 70 anos, ela conseguiu se adaptar. Esse animal, do contrário das outras espécies que eu defendo piamente, que a gente não pode ficar produzindo, a gente pode potencializar e integrar a meliponicultura. Então, normalmente no Rio Grande do Norte eu tento trabalhar a integração de abelhas. Talvez, Yara, seja até meu doutorado, essa ideia de tentar mostrar que é possível integrar a apicultura e meliponicultura junto. Para evitar esse mito de dizer assim, as abelhas chegaram, acabaram com as abelhas da gente. Existe muito mito em relação a isso, a gente tem que acabar alguns mitos. Que acabou não foram as abelhas. Quem? As apis, elas não são agressivas com algumas nativas ou não? Então, nem sempre. Yara pode defender uma corrente, eu defendo outra. Eu acho que o que é agressivo é a forma de manejar. Se você souber manejar, você tem as duas. E eu até conclamo vocês, pais, na próxima sede, ter meliponário e ter um apiário para suprir as demandas do meliponário e a demanda de vocês. Eu acho que é uma coisa muito bacana de se trabalhar, tá? São só ideias que eu jogo para vocês decidirem aí. Aqui eu vou fazer o túnel, tá? Ó. Posso? Não, tá com Fala à vontade aí. Em relação a essa questão dela ser mais agressiva, não é que a abelha é agressiva. Não, a abelha tem o comportamento natural da espécie dela. Então, ela é mais generalista e ela tem realmente esse comportamento. Mas, como ele falou, a gente sabendo fazer esse manejo, a gente sabendo cuidar delas, e não só tipo, não, vou botar aqui porque eu quero aqui fazer. Não, você compreender como que elas funcionam, como que elas trabalham, e aí você consegue trabalhar com elas de uma forma maravilhosa. Lá na UFC, por exemplo, a gente tem um apiário e uns metrinhos depois a gente tem um meliponário. Com 30 e tantas colônias e o apiário também com 40 e tantas, um do lado do outro. A gente tem mais trabalho? Tem. Mas a gente faz o manejo adequado com base nos conhecimentos que a gente já tem para poder conciliar essas duas. Então, você vai tendo os cuidados de compreender como que elas funcionam e aí já dá certo. Se for um ambiente muito grande, talvez elas não vão competir pelas mesmas flores necessariamente, né? Pois é. Aí está o papel do meliponicultor. O meliponicultor tem que ter, acima de tudo, um plantador de árvores, um plantador de essências melíferas. Certo? A grande que a gente corta aqui, tá? Essa aqui tem mais. Ó, isso é muito olhômetro. Vocês podem desenvolver ferramentas para isso, madeiras, moldes, tá? Vou fazer a plataforma dela aqui, ó. Foi por isso que eu estou tirando onda aqui, ó. Deixa eu ver a plataforma dela. Vou mostrar para vocês. Ó, a abelha vai entrar aqui. E por que o Vitor está fazendo isso? Porque naturalmente elas criam esse túnel aqui. Então se ele deixar para elas criarem do começo, do zero, vai dar muito trabalho para elas. Então o que ele faz? Ele deixa o trabalho na metade já aqui. Então elas vão só ajeitar, organizar e seguir o jogo. Aí eu vou fazer os pilares. Esses pilares é muito grosso, Vitor não é delicado, eu peço perdão. Eu ainda não sou um homem lapidado, sabe, Assunção? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem. Eu gosto de fazer grandão, que elas depois desmancham e usam onde for necessário. Então eu faço grandão, ó, tamanho GG. E aí eu posso pegar, quem tiver aí um recipiente, ó, eu posso fazer o invólucro, tá? Ó, uma coisa, ele botou esses pilares aqui pra quê? Pro disco, esse disco que ele vai colocar aqui, não ficar em contato direto com a madeira, senão vai ficar pregado ali. Então ele dá um espaço para as abelhas conseguirem termorregular aquela cria, as outras operárias adultas que vão estar do lado de fora, e quando essas nascerem, conseguirem limpar aquilo direito. Senão vai estar pregado na madeira, elas não vão conseguir limpar direito. Então o disco sempre fica do lado do furo, né? Isso. E sempre é importante colocar esses pilares para separar o disco do chão e um disco do outro.
Se vocês verem naturalmente aqui, elas fazem isso natural, então a gente só simula. E esse túnel aqui serve pra quê? Pra proteger a colônia, que é igual aquele que elas fazem naturalmente. E aí, vamos lá, gente, ó. Eu vou tirar na técnica de 1 para 1 na produção, que eu falei para vocês, racional de colônias. Eu tiro metade da colônia. Meus amores, eu posso propor uma coisa? Pode. O lanche ficou de 3,5 às 4. Então, eu acho que aqui continua e eu boto uma bancada ali, quem quiser comer vai ali. Ô, coisa boa, Pra não interromper a mesa mais tarde, para não interromper a mesa redonda mais tarde. Ó, esse aqui volta pra cá, segura. E esse aqui vem pra cá, ó. Inclusive essas operárias novinhas que não sabem voar direito. Elas são importantes, são as nutrizes. Vocês estão perto, estão sentindo o cheiro das abelhas? Sim. E esse é o cheiro dos cheirinhos delas. Só que eu vou desmontar aqui pra ver se eu acho a mãe. Tá aqui a mãe, ó. Olha como a mãe é mala. Segura aí. Cadê? Olha a mãe mala. Quem tem corretivo aí? Tá ali. Alguém tem corretivo? Tem um corretivo, por favor? Corretivo pra quê? Queria ver marcando. Pra marcar ela. Segura, por favor. Ele marca. Yara, põe aí pra mim. Pode botar outro, mais um complexo. Aqui tu vai botar. E essa aí, ela volta pra lá? Volta pra lá. Mas sempre tem que achar ela pra tirar. Não, é assim, ela vai voltar pra matriz. E aí, mas se eu não achar ela, ela consegue voltar sozinha? Não, aí ela fica lá. Ela não consegue nem voar surge mais. uma nova colônia. Ela não voa mais, tá? Aí a rainha fica na colônia original. Alguém tem corretivo aí pra gente marcar? Essa é a Não? rainha. É a rainha. Eu gosto de marcar minhas rainhas. Ah, Vitor, por quê, Vitor? Porque eu sei quanto tempo elas vivem. As minhas rainhas vivem 5 anos. As minhas, quando eu abro, quando eu vejo que não está marcado é porque foi substituído. Eu vou lá na ficha técnica e digo, substituição. Então por isso que eu gosto de marcar a rainha. Branco. Quem tiver corretivo aí, ela volta para matriz. E aqui se cria uma nova. Vai botar filar aqui? Vamos botar lá, ó. Filar aqui. Cadê a cera? Me ajuda aí. Essa daqui ela põe. Põe a cera aí. 10, 20 ovos por dia. Passa os pilares aí pra gente botar. Põe dezenas de ovos. Quem quer pegar a rainha? Eu quero. Às vezes ela tenta voar, mas cai, tá? Ei, Vitor, eu vi que você falou umas 2 vezes, e às vezes leva na brincadeira, pessoal. A coisa do estado emocional de quando você vai. Sim, importantíssimo, gente. E o Steiner também trabalha isso na conferência dele. Inclusive, olha, eu já experimentei trabalhar com raiva e meu trabalho não gerou nada. Matei foi a abelha. Isso acontece até com apps. E de um cliente. Minha raiva foi tão grande que eu pedi desculpa a ele e depois refiz o trabalho. Então, assim, depois que eu conheci a antroposofia, eu vi que o Steiner falava coisas bacanas. Tem momentos da conferência dele que ele diz o seguinte, que quando o apicultor morre, se não for avisado no apiário da morte da abelha, dá certo. As abelhas tendem a morrer também, tendem a definhar. Morrer, quem fala é definhar. Morre. A gente tem que anunciar as abelhas que ele fez a passagem. E aí muitos de vocês não acreditam. Mas aí eu vi um relato de um cara no grupo Abena, em que ele tinha um senhor de 80 anos que ajudava a criar uma jataí. E aí depois ele deixou de visitar esse senhor. E o senhor morreu, ele perguntou pela senhora, e como é que tá a jataí? A jataí tá ali. Quando foi lá, a jataí também tinha morrido. Ou seja, é muito bacana isso. E aí os caras ficavam mangando quando eu dizia isso. Avisa, quando vocês estiverem morrendo, bota no testamento para ir na piada, no meliponário, dizer que vocês morreram. E peço para alguém ser seu tutor. Ficaram mangando em mim. Quando viram a matéria, aí copiaram o print e mandaram. Aí, Vitor, olha o que aconteceu com esse caba. O ideal é o pincel, tá? Eu não tenho um pincel aqui, eu vou tentar enxugar. Pode falar. Eu queria só propor assim, para dar uma afastada estrada, porque tem várias pessoas que não estão conseguindo ver. Não tem pincel não aí? Tem. Vitor, com relação às luas. Não, pincel de corretivo. Entendeu? As luas interferem nesse manejo. As luas interferem nesse manejo. Aí o Vitor vai saber tirar. Isso é uma pena. Eu não vou marcar, gente, porque não dá, porque só mata a rainha. Se tiver
Se tiver com pincel dá certo, eu só faço com impressão, cara. Mas para algumas, o que a gente tem de dados assim provando, né, os dados assim, Liga aqui, professora. Mostrando é que a atividade delas pode mudar assim, se elas trabalham mais durante o dia, dependendo da época, ou se trabalham menos por conta da luminosidade, começam a trabalhar mais cedo, e aí interferem. Temos da manipulação. Vou devolver. Aí eu não sei se fez pra cá. Vitor? Vamos botar um acetato aqui, vou responder algumas coisas suas, tá? Nossa, a gente abre. Meu Deus do céu. Ó, o acetato, o que é que eu faço com o acetato? Ó, eu respondo já suas perguntas e ajudo com o Yara. Algumas coisas eu posso dizer, outras coisas eu ainda estou estudando. A biodinâmica. Tá? Eu estou atrás do cerume aqui. Os bilhões são mais velhos. Yara já tem o livro Abelhas do Rudolf Steiner? Ainda não, mas já me prometeram que ia escanear para me mandar. Escanear? Tem um livro, é de scanner. A gente tem que valorizar o... Esse livro foi editado, foi reeditado. Só mel, eu uso só mel, mas você pode usar água e mel, pode usar xarope, eu não uso mel. Eu vou explicar porque não uso xarope. No momento da mesa redonda. Para escorrer, eu acho que para mim não faz sentido, né? Eu não consigo... O dado aqui para mim ainda... Olha aí, gente, ó. É um pouco mais velha do que aquela. Por que ela é mais velha? A colônia. É uma técnica que requer atenção de vocês. Eu não tinha passado ainda isso para os meninos, prometi e acho que hoje é o dia. Tá? E o Léo vai virar o babá da mini colônia por 25 dias. Olha, acabou. Tem que ter atenção porque não pode botar Perfeito. Agora, dá certo. Não. Nívia, corte aqui, para a gente desmontar os potes. Aqui? Isso, nas laterais, muito bem. Não, ó. Esse aqui? Por que eu tô assim, ó? Eu não tô preocupado que a rainha... Eu não tô preocupado no corte aqui, porque a rainha tá aqui e boa parte das operadas estão aqui. Então aqui, ó, como eu sou rápido, porque o manejo me permite isso. Onde é que desliga aqui, Vitor? Não, pode deixar ligado. Segura aí, Lívia. É rápido para não pegar nenhum operário? Não, é rápido porque eu já tenho um prato, mas você pode bem delicado, tá? Pode botar a mão, sim? Bota a mão e faça de conta que você está arrancando o dedo do menino. Isso, Nívia. Você tá vendo porque eu não gosto de caixa estreita, gente? Pronto. Perfeito. Pronto. Vai lá, prof. Prof, não tire. Vamos usar a seringa, melhor para não contaminar. Não, Nívia. Fique lá, bota uma vasilhinha, arranja uma vasilhinha aí por enquanto, vai escorrendo. Onde é que tem uma vasilhinha? Tá a boca aí embaixo. Esse copo aqui, ó. Qual? Esse copo que tá do seu lado. Que a gente tem de material para fazer uma Faz mal, tá espindo dentro. Não, faz mal não. Aqui é a cumbuca, tá aí. Pronto, botei. Ela vai escorrer. Agora eu quero outro voluntário aqui para aumentar a seringa aqui, ó. Tem uma seringa bacana aqui, eu queria que você trabalhasse. Onde é que tá assim? Isso, muito bem, pode fazer assim. Põe uma mão, uma abaixo da outra. Pra não ficar pegando isso. Eu acho que não, ela já se soltou uma vez. Ó, mini colônia, ó. A seringa aí é? Bota aqui a mini colônia. Me ajuda a seringa, por favor. Vitor, retirou o pote, certo? Divide o pote, uma parte da colônia. Só limpando, e outra... Só limpando aí, eu vou botar de volta, tá? Essa estrutura é pote? Como é que é? São potes, massas de potes. Leonardo, tem quanto tempo essa daqui, essa divisão? Essa aí eu recebi e ela foi em junho. Aqui vai pra cá, né? Esse aqui é que o contaminado, né? Vai virar alimento? Então ele pode virar alimento, né? Esse aqui vai voltar pra lá, esse aqui tá mais... Mas é muito estreitinho mesmo, né? A nossa é um pouquinho mais larga que essa, né? Não? Tem uns discos e outros colocam Como se fossem uns pilares, né? Vou lanchando aqui, ó. Vitor, você deixou quantos discos aí na caixa mãe?
Você já encontrou a rainha? Já, tá com a Assunção. Eu quero que você feche aqui pra mim que eu tô mostrando essas operadas. Eu acho que esse meu aqui não vai aproveitar pra... Aqui que desliga? Só fechar. Só fechar. Vitor, essas ferramentas aí. Vitor, o critério do disco que volta para a matriz são os mais novos, né? Os mais escuros. É, muito bem. Agora fecha aqui com cera pra mim, ó. Ah, tá fechado, né? Já? Vamos fechar aqui pra dar um grupo. Acho que o corte não tá segurando. aqui mais pra cá. Fica segurando até ele começar a fechar. Deixa pra mim. Um foi Isso é caro, né? Agora vamos lá. Vou dar uma trabalhada aqui. Não trava agora não, viu? Você vai botar pote lá dentro? Isso, muito bem, professor. Como que aquela pessoa no meu... Aquela... Curiosa ela é. Olha como é bonita a camada de potes, ó. Olha como é o corte. Mas você não tem noção de como está doendo no coração. Eu nunca vi um potinho desse, o mel das bichinhas. Nunca vi. Nem prestei. Mel da bichinha. Rapaz, que o Codizina entrou e ficou a cidade destruída. Essa parte aí é não tá sentindo exatamente. Foi aqui que você cortou? Olha pra cá, não tem mais nada. Também tive a mesma impressão. Olha que bacana, gente, olha. É todo um organismo. Eu costumo dizer que parece um ser humano. Tem gente que pensa, tem células reprodutivas, tem células de defesa, tem estocagem, tem gordura. É como um ser humano isso aqui. É engraçado demais. A rainha ainda tá aí, ali, né? Tá na mão de Assunção. O que é isso comprido aqui, Vitor? Hã? Vem pra cá sem Isso aqui foi cera. Tô no ponto ali. Isso é um graveto, né? É, exatamente. Esse era um palitinho do alimentador que foi para elas não caírem e elas integraram os pontos. Integraram. Quer que você abra rapidinho, bata essas abelhas, isso. Aí abre aqui rapidinho pra mim. Valeu. Fecha. Abra rapidinho de novo. Fecha. Aí abre aqui de novo. Fecha. Então vamos pra cá. Vamos organizar essa aqui, ó. A rainha volta pra cá. Obrigado. Eu adoro esse néctar. Papai é um néctar. Assunção, bota aqui por gentileza aqui. Porque essa é a pessoa mais importante da colônia. Tchau. Vamos botar o invólucro aqui. O acetato ou vamos dar uma cerazinha pra ela? Tem muita cera aí já. Tem muita cera, é. Vai lá. Fecha. Tampa, vou lavar minhas mãos. Bota ela no mesmo canto que ela tá. Essa ficou fora. Léo, por que que essa caixa, ela tem essa marquisezinha aí, ó? Eu acho que ela é proteção do sol. A nova vai ficar da velha, né? Tomei, tô fumando. Não, eu quero que você ponha do lado. A Deve velha falar do aqui. cada velha, mas não é do seu contrário. Calma, vai, bota lá pra elas voltar com as campeiras, porque a gente tirou muita coisa daqui. Bota aí entre aquela caixa, as duas caixas ali, ó. Ó, mini colônia. Qual é a ideia? É pegar a menor quantidade de material possível e montar uma colônia. Foi o que nós fizemos aqui. Colocamos operárias nascentes, potes de mel e um alimentador. Ali vai ficar 2 dias elas fazendo a limpeza daquela bagunça ali. Aí você volta novamente a alimentação para aquela ali. E essa aqui, toda noite, ele vai abrir e colocar um pouquinho de mel. Toda noite. Abra para mim agora e segura o acetato para a gente começar. Perfeito. E você ainda vai pegar depois e botar um pólenzinho dentro de um pote desse. Como eu lhe falei, esse é o segredo. O que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, nessa população de cor amarela, vai nascer as princesas. Quem é a princesa, Léo? A princesa, como Yara falou, é uma abelha rápida, pequenininha, arapuá, pequena, muito rápida, porque se ela for muito devagarinho, ela decepara a cabeça, tá? E aí ela fica também andando sobre o disco de cria e começa a ficar com o abdômen mais bonito.
Então quando essa princesa nascer, que ela é rápida demais, você vai ficar vendo todo dia aqui, você conta 10 dias e abre a porta. Opa, deixa eu fechar então. Tem que estar fechado. Então a mini colônia é um trabalho de multiplicação em confinamento. O mínimo de recursos possível está aqui. Tem operários, tem mel, vai ter pólen de noite. E a princesa, quando nascer, ele vai contar 5 a 10 dias e vai abrir para ela fazer o voo nupcial. 5 a 10 dias após o nascimento dela. É. Mas o Pai da Miranda tem uma dificuldade de identificar as princesas das operárias. Talvez Yara tenha a imagem de princesas ali no slide. Tem, Yara? Tem. Pronto, então a gente vai ver isso. Só para você conhecer. Mas a princesa, ela é pequena e rápida. Princesa não a reprodutiva não copulada não tem não. Ah, tem não, né? É uma pena, mas a gente vai mexer aqui e vai poder ver. Não viu nenhuma ainda não? Ainda não. Qual é assim, a característica dela? Elas são pequenas, o abdômen é brilhoso e ela é rápida. Você pode fazer um filme pra mim, toda noite eu lhe oriento onde é que tá a princesa. Foi assim que eu fiz com o Kleber. Essa caixa eu posso levar pra casa? Você vai levar pra casa e vai cuidar como se fosse um babá. Eu deixo aqui mais uns 2 dias. Deixa uns 2 dias, depois você leva de uma vez, tá? Então isso é a mini colônia, deu pra entender? Sim. Ele vai colocar essa na posição que ela não quer. Não. Não, porque as operárias aqui não são campeiras, são operárias nutrizes ou operárias aderentes. Elas não sabem voar direito, ó. Pode ver que elas não estão nem... Né? Porque essa é a mini colônia. É a mini colônia. Se fosse a... perfeito. Perfeito? Tranquilo? Eu só não entendi a mesma pergunta do filho, você acabou de responder, mas não consegui me justificar, eu não consegui justificar pra mim por que eu não fui atrás das operárias daquela ali, digamos assim. Porque as operárias, de determinada idade do ano, eu gostei de sua pergunta, elas são agressivas. Se elas ficarem aqui dentro... Ficou girando, girando em torno do catavento, dancemos